nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Nós vamos louvar ao Senhor, louvar ao nosso Deus, com o hino de número 64. Você pode nos acompanhar cantando conosco o hino de número 64, grata memória. Deus, como é bom poder servir-te, ó Pai, como é bom poder adorar-te, ainda que estando separados uns dos outros com relação à tua igreja,
Mas sabemos, ó Deus, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor está no nosso meio. Por isso, ó Pai, nesta manhã, te apresentamos aqui o louvor, a adoração, a leitura bíblica, a reflexão, a oração, tudo para o louvor e a glória do Teu santo nome. Abençoe, Senhor, as famílias que se reúnem nesta manhã, que elas sintam, ó Deus, a presença do Senhor, do Espírito Santo nos nossos lares. E que o Senhor, ó Pai, seja honrado e seja glorificado e seja assim para todos sempre. Recebe, ó Pai, a nossa oração, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar a Deus, nós vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos nesse momento, de todas as tribos. Você pode aí no seu lar nos acompanhar, cantar conosco, louvando a Deus com este cântico, de todas as tribos. Culturas, línguas e nações, do tempo e do
intercessão, e você que está aí na sua casa pode também orar, interceder. Momento de orar pelos nossos queridos, pelos nossos familiares, orar por aquelas pessoas que estão desempregadas e precisando de uma bênção, de uma solução na sua vida. Orar pela essa situação de confinamento, de pandemia. Orar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo. Orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Vamos fazer isso nesse momento. Curva a sua fronte aí mesmo na sua casa e converse com o Senhor, converse com Deus. Recebe, Senhor, o clamor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico em louvor, em adoração a Deus, que é o Salmo de número 19.
Louve ao Senhor conosco. Vamos adorar a Deus. Palavras dos seus lábios e o bendito coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o bendito coração Nesse momento, meditar no Salmo de número 102, Salmo de número 102, e você pode nos acompanhar, de repente você pode ler também em voz alta aí na sua casa. Salmo de número 102 é um salmo um tanto longo, mas nós leremos esse texto da palavra de Deus. Salmo de número 102.
Diz assim a palavra de Deus: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário dos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou me secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho, me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Muito bem, nós lemos um texto um tanto longo da palavra de Deus, mas nós percebemos por esse texto tratar-se de uma oração, e de uma oração de alguém que passa pela aflição e pela solidão. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo, nem quando ele foi escrito, mas os especialistas, os biblicistas, entendem tratar-se essa oração do período do cativeiro babilônico, talvez no final do cativeiro babilônico. E se assim, então, isso mostra um contexto de aflição
e por que não dizer um contexto de solidão. Nós percebemos que a pessoa que ora, ela sente o que muitas vezes nós sentimos. A pessoa que ora aqui nesse salmo, ela passa por aquilo que muitas vezes nós passamos com relação à aflição e com relação à solidão. Ele diz nos versículos de número 6 e 7, eu sou como um pelicano no deserto. E vale lembrar que o pelicano é uma ave aquática. Agora um pelicano no deserto é símbolo da aflição. Ele diz, eu sou como a coruja das ruínas. De fato, a coruja é uma ave da penumbra, da escuridão, que fica nas casas abandonadas, nas ruínas. Depois ele diz que eu sou como um passarinho solitário nos telhados. E o pardal vive em bando. Mas ele diz, eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Isso mostra a aflição e a solidão daquele que ora, aqui no Salmo de número 102. E diante do nosso isolamento social, vem também as dificuldades financeiras e também brota aquilo que nós chamamos de solidão, por causa da clausura social. Agora, como que a gente lida com a aflição? Como que nós lidamos com a solidão? E aí nós olhamos para a oração que o salmista fez no Salmo de número 102. E a primeira coisa que ele faz é que ele se volta ao Senhor em súplica. E desde o versículo de número 1 até o versículo de número 11, ele está apresentando a Deus a sua súplica. Vale lembrar também que 1/3 de todo o saltério é constituído de súplica. 1/3, onde a pessoa ora, clama, coloca diante de Deus a sua oração, a sua súplica e o seu lamento. Philippe Melanchthon, que foi um reformador alemão e companheiro, colaborador de Martinho Lutero, e cujo nome está ligado à Confissão de Fé de Augsburgo, ele tem uma frase sobre a aflição interessante. Ele diz que a aflição nos leva à oração, e a oração leva embora a aflição. Então, a aflição nos leva à oração, e a oração leva embora a aflição. E é isso que, diante da aflição e da solidão, o que o salmista faz? Ele se volta ao Senhor em súplica, ele se coloca diante do Senhor em oração, e ele conta tudo para Deus. Ele fala da sua angústia, está no versículo de número 2, ele fala do seu desânimo e da falta de apetite, está no versículo de número 4, ele fala da dor que ele sente, aqui no versículo de número 5, ele fala da insônia, pois ele não dorme, está no versículo de número 7, e ele fala da sua solidão, nos versículos de número 6 e 7, quando ele usa as analogias, as semelhanças, dizendo, eu sou como um pelicano no deserto, eu sou como uma coruja das ruínas, eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Então ele, diante da aflição e da solidão, ele se volta a Deus através da súplica. E uma coisa que eu penso e compartilho com você nesse momento é que tem pessoas, tem muita gente que passa pela aflição, passa também pela solidão, mas não se volta ao Senhor em súplica, em clamor, em oração. E o mundo está desabando sobre a cabeça dessa pessoa e essa pessoa não reage. Ou ela não percebe ou não quer perceber, ou ela não quer ver, e ela ou não quer admitir. Mas é preciso que no momento da aflição, da solidão, nos voltemos ao Senhor em súplica, em oração. E é isso que o salmista faz. E o que disse o nosso Senhor? Em Mateus capítulo 11, quando fala da pessoa que está cansada, desanimada, rendida,
da pessoa que está em aflição e em solidão, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, para aliviar esse jugo. E tem uma expressão lá na palavra do Senhor em Mateus 11 que diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. Por isso, meus queridos, diante da aflição e diante da solidão, devemos nos voltar a Deus em súplica, como fez aqui o salmista, nos voltar a Jesus para encontrar descanso para a nossa alma. Eu li a história do ator que fez o papel de Jesus naquela ópera rock, num musical blasfemo chamado Jesus Superstar, um musical da década de 70. Em 1971, o ator que fez o papel de Jesus chamava Jeff e ficou famoso. Foram mais de 700 apresentações. Aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem ficou bastante conhecido e certamente galgou sucesso financeiro também na sua vida. Mas curioso como depois ele mesmo testemunhou que ele era um homem, embora cercado de muitas pessoas, mas era um homem vazio, um homem que sentia muita solidão dentro dele. E eu fiquei pensando como pode uma pessoa famosa, conhecido mundialmente, cercado de pessoas, sentir um vazio grande e sentir solidão dentro do seu coração. Até que Jeff encontrou Jesus, o verdadeiro Jesus, não o Jesus da ficção, não o Jesus da ópera rock, mas o Jesus dos evangelhos, o Jesus verdadeiro. E ele teve então a sua vida completamente transformada. Ele faleceu no ano passado, aos 68 anos de idade. E um dos seus filhos, numa entrevista, disse o seguinte: meu pai não era um homem perfeito, mas meu pai amava a Jesus. Como aquele homem foi transformado pelo Senhor, que tirou aquela aflição e aquela solidão de dentro dele. Por isso, meus queridos, diante da aflição e da solidão, devemos também nos voltar ao Senhor em súplica. A segunda coisa que eu percebo que o salmista faz aqui é que ele passa a refletir sobre o ser de Deus. E desde o versículo de número 22 desde o versículo de número 12 até o versículo de número 22, ele está refletindo sobre o ser de Deus, mesmo diante da sua aflição e diante da sua solidão. Ele diz no versículo 2: tu, Senhor, permaneces para sempre. Ele diz no versículo 13: tu, Senhor, terás piedade de Sião. Ele diz: tu, no versículo 16, edificou a Sião, construiu a Sião. Versículo 17: tu atendeu à oração do desamparado. Versículo 19: tu, do teu santuário, olhas a terra. Versículo de número 20: para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. É interessante, meus queridos, que diante da sua aflição e solidão, ele, além de se voltar ao Senhor em súplica, ele passa a refletir sobre o ser de Deus. Ele começa a olhar para os atributos de Deus, e ele vê o quanto Deus é eterno. Ele vê a misericórdia de Deus, versículo 13. Ele sabe que Deus é o Criador. E desde o versículo 17 até o versículo 20, ele está falando da providência de Deus. E diante desse Deus, o que é que significa a minha aflição e a minha solidão? Ora, Deus eterno, misericordioso e providente. Por isso que nesse salmo, todas as vezes a palavra Senhor está com letra maiúscula, porque no texto original, no texto hebraico,
é uma referência ao Deus de Israel, ao Deus que se revela ao seu povo como Deus eterno, como Deus criador, como Deus misericordioso, como Deus da providência. E há, meus queridos irmãos, muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que passaram pelas aflições e consequentemente pela solidão, mas que receberam a providência de Deus. E aí eu também me lembro de uma expressão, de uma frase latina, que curiosamente estava escrita na porta de entrada da casa onde foi criado, onde foi o lar de Carl Jung, né, famoso psiquiatra suíço, né? Ele que era filho de pastor protestante. E o que estava escrito na casa onde ele foi criado, na sua infância? Estava escrito em latim, e que nós podemos traduzir da seguinte maneira, essa frase. Dizia o seguinte: chamado ou não chamado, Deus aparece. Invocado ou não invocado, o Senhor aparece. Isso é brilhante, porque mostra a providência de Deus. E aí, muitas vezes, as pessoas estão passando pela aflição, estão passando pela solidão, e quantas vezes Deus aparece com a sua providência, com a sua providência. Por outro lado, há pessoas que recebem a saúde, o bem-estar, a prosperidade muitas vezes, a família, o alimento, a chuva, o sol, a natureza e o ar que respiramos, e às vezes a pessoa não percebe que tudo isso está na providência de Deus. O quanto Deus é providente. E o salmista, no Salmo de número 102, diante da sua aflição e diante da sua solidão, ele não só se lança ao Senhor e suplica, como ele passa a refletir sobre o ser de Deus. Quem é Deus na sua vida? Diante disso, meus queridos irmãos, diante da sua aflição, diante da nossa solidão, certamente que Deus há de cuidar de cada um de nós, sem dúvida nenhuma, por causa da sua providência. E por fim, meus queridos irmãos, uma outra coisa que o salmista também faz, além de se lançar a Deus em oração, em clamor, e além de refletir no ser de Deus, é que ele vê que no Senhor existe um futuro melhor. E ele termina o versículo dizendo o seguinte: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ele vê que no Senhor existirá um futuro melhor. E é curioso que esse salmo é um salmo de lamento. Então você não vai perceber, você não tem nele ações de graças. Você não tem. Mesmo assim, ele vê um futuro melhor no Senhor. Os teus filhos, os filhos dos teus servos habitarão seguros. Agora, de que futuro o salmista está falando? Certamente que não se trata apenas de sentido material. Embora depois do cativeiro eles tivessem a cidade reconstruída, o templo reconstruído, tiveram suas casas novamente, a sua terra, mas o futuro de que o salmista está dizendo não se limita apenas às coisas materiais. Aliás, Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, foi primeira-ministra em 1979 até 1990, 11 anos no poder, a dama de ferro. Um dia ela disse o seguinte: ela achava que se dessemos boas condições às pessoas, estaria tudo resolvido. Você dá uma boa casa, um bom trabalho, um bom salário, todo mundo fica feliz, está todo mundo contente. Anos mais tarde, ela mesma admitiu quanto estava enganada, o quanto não era bem da maneira que ela pensou. E é verdade. O futuro melhor não se limita de maneira alguma à materialidade. E por quê?
Porque esse salmo é um salmo messiânico. E ele está apontando para Cristo. Quando você lê o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, o autor cita os versículos finais desse salmo, dizendo que esse salmo aponta para Cristo, fala de Cristo. E é verdade. Olha o versículo 25. Lançaste os fundamentos da terra. Quem que fez isso? O Senhor Jesus. Depois diz o versículo 27, tu és sempre o mesmo. Quem é sempre o mesmo? O escritor da carta aos Hebreus diz no capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, meus queridos irmãos, diante da aflição e da solidão, ele vê que no Senhor há um futuro melhor. De que futuro ele está falando? Ele está falando de Cristo. Tal como esse salmo, que veio e sofreu, que sacrificou a sua vida no nosso lugar, que veio nos resgatar da aflição e da solidão para sempre. Por isso que o salmista vê que no Senhor existe um futuro melhor. Eu quero terminar chamando a sua atenção sobre a aflição e a solidão. Quantas vezes nós passamos pela solidão? Quantas vezes nós passamos pelas aflições? E talvez esteja acontecendo nesse momento. Mas é hora de nos voltarmos ao Senhor em súplica. É hora de refletirmos sobre o ser de Deus, quem é Deus. E é hora de perceber que em Cristo existe um futuro melhor. Pense nisso, medite nessas palavras e que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 153, que fala sobre o amparo divino. E eu convido você aí a abrir seu hinário e cantar conosco o hino de número 153. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e em meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atrás,
Feche seus olhos, curva sua fronte para uma palavra de oração. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra, sabemos, ó Deus, que muitos estão vivendo um momento de aflição e até mesmo de solidão, mas que, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, que ela nos ensine, Deus, a importância de nos voltarmos a Ti em clamor, em oração, a importância de refletir sobre o Senhor, quem Tu és, e a importância de olhar para Cristo, onde está garantido o nosso futuro, pela obra do Senhor naquela cruz do Calvário. Se alguém, ó Deus, passa pela aflição, pela solidão, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa tocar no coração dessa pessoa, e quem sabe nesta hora mesmo, receber o Teu Espírito Santo, e entender a Tua palavra, e entregar a sua vida a Jesus. Esse é o nosso desejo, Deus. Continue, ó Deus, como o Senhor tem feito até o momento, cuidando das Tuas ovelhas, curando as nossas machucaduras, vergando sobre nós o óleo suavizador do Espírito Santo. Recebe, Pai, a nossa oração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor os abençoe.